Olá pessoal, meu nome é Gitilene, sou cientista social. Bom, esse vídeo é aquele que eu estava prometendo falar sobre a Defensoria Pública. Para que serve a Defensoria Pública? Você já precisou do trabalho, dos serviços prestados por esse órgão? Então eu vou relatar agora a minha versão e o que as pessoas dizem desse órgão. Bom, a Defensoria Pública, ela se estendeu muito no governo do PT, do Lula, né? E o que eu vou relatar é uma situação bem constrangedora, né? Eu sofri um assédio sexual no trabalho na prefeitura e por você ser mulher, você fala, te exclui do trabalho. Te coloca como, em vez de vítima, como vilã. Essa é a verdade. E as pessoas que eu comentava, nenhuma foi prestar. Ao contrário, foi uma zeladora. Então, diante disso, a pessoa que assediou de uma empresa terceirizada, né, da empresa Albatroz, ela entrou dizendo que pediram danos morais, dizendo que ele era coitadinho vítima. E as pessoas do local de trabalho ficaram a favor do assediador. Então dava para perceber que a prefeitura estava querendo cobrir todo momento esse assédio. Como eu não me calei, mandaram eu calar a boca e etc e coisa e tal. Me mudaram de local, de trabalho e tudo mais e assim, querendo saber como que estava a minha vida. Bom, diante de uma pessoa que não era minha amiga, uma manipuladora, sugeriu que eu procurasse a Defensoria Pública. Eu fui até a Defensoria Pública e me indicaram um senhor chamado Antônio Carlos Pelizer, ali na Avenida Francisco Glicério. Para contactar esse homem foi até difícil, viu? E ele estava emburrecido, irritado, né? E eu procurando ele e eu pedi para ele entrar com recurso pelos danos morais que eu não iria pagar para assediador nenhum. Não paguei e não vou pagar. E aí ele entrou com um recurso e me ligou. E nisso eu acabei me mudando para casa de uma mãe narcisista. E foi tão estranho a mudança que assim, no dia que eu mudei, eu estava ajeitando minhas coisas, quem atendeu o telefone foi ela. E eu não tinha comentado para ela desse defensor. Não tinha, eu estava fazendo da minha... assim, como sou maior de idade, ela atendeu o telefone, o homem muito assim... Até então ele não queria pegar o caso. Aí ele atendeu dizendo para que eu fosse até ele e levasse as provas. E eu levei 2 DVD com assédios bem caracterizados da prefeitura, do assediador, que tinham vídeos lá, de gravações. E levei o que eu tinha de documento, né? As provas em si em vídeo serviriam para contestar o assédio sexual. Com menos de um mês eu fui assaltada na casa da Francisca, a mãe, do qual nenhum momento me deu apoio, nenhum momento. Ao contrário, ela falava que o que tinha levado meu, o que eles queriam, já tinham levado, assim. E eu não percebia que era ela a golpista dessa situação. Assim, e eu, assim, conversava com uma pessoa, né, todo momento, e ela que me incentivou a ir para a casa de uma pessoa que não me apoiava. E ela começou a dizer assim, ó, vai, sai daí e muda, Gitilene. Mas assim, uma pessoa que não era assim, uma pessoa assim, gente, era uma pessoa que tinha uma dicção muito boa para conversar com você e tudo mais. Aí, quando eu fui assaltada, eu fui procurar o senhor Antônio Carlos Pelizer e ele estava irritado. Você sabe se foi ele? Eu falei, olha, pelas características, foi ele sim, né? E aí ele pegou, praticamente me expulsou da sala dele, e eu falando que tinha sido o assediador, pela situação, pelos tapas, né, pela agressão que tinha ouvido, que queria dinheiro, cadê o dinheiro, onde eles guardavam o dinheiro. E a Francisca tinha aberto uma conta no Bradesco e mandou eu depositar o dinheiro na conta dela. E a manipuladora, a Aparecida Fernandes, sabia disso. Bom,
Passado meses, quando eu comecei a entender, comecei a conversar com meus amigos, aí eles falaram, Gidilene, essa mulher tava te manipulando, o que que essa mulher queria com você? E aí eu falei, gente, eu falei coisas da minha infância, das torturas que eu passei, do terrorismo que eu passei com a Francisca e tal, né? Não, ela tava te manipulando, ela queria alguma coisa. Ela sabia que você com a sua mãe não dava bem, porque sua mãe é controladora, obsessiva. O que você tinha que ir lá? Bom, procurando a defensoria pública, e esse defensor já estava no caminho, levei um monte de papéis, boletins. Aí, com 2 meses que eu fui assaltada, dia 5 de outubro de 2018, foi um escrivão, um rapaz em casa para ver o que tinha. Eu falei, eu não vou deixar entrar no meu condomínio. Ah, você que sabe, deixa. E tudo que eu mandava para esse defensor Antônio Carlos Pelizer, ele não envia, ele não tinha internet, encosado, né? Eu mandava áudio que o telefone dele não comportava. Um miserável de um defensor e de um advogado, né? Escroto, né, gente? E eu mandava os áudios, aí quando eu entreguei as provas, ele disse assim pra mim, eu não consigo ouvir, coisa audível. Então ele era surdo e cego. E aí passou-se um tempo, fui conversar com uma amiga minha, ela falou, olha, essa mulher tava te manipulando, ela sabia que você ia ser assaltada. Quando eu fui procurar ele, por volta de julho, ele era difícil agendar com ele. Quando eu falei que essa pessoa, essa Maria Aparecida Fernandes era perigosa, ele ficou tão nervoso, esse senhor, dentro da sala dele, ele ficou, mas isso aí tem envolvimento da prefeitura, essa mulher tem envolvimento político, é capaz dessa mulher que ter obtido seus pertences, falar que você entregou para ela. Esse tipo de gente cria uma situação desfavorável contra você. Não mexe porque é perigoso, né? Eu falei, não, eu vou ter a fim. Então eu achava que era ela com o assediador. Mas assim, esse homem ficou tão assim, tão abalado, né? Deu a entender que ele conhecia ela ali. E eu saí de lá, não convencida, fui procurar a polícia. Fui na corregedoria, fui maltratada. Por ser mulher, eles parecem que é misoginismo, né? Eu falei do defensor que tinha sumido com as provas e tudo mais, não deram, né? Porque se você mexer com isso, eles são muito cúmplices, eles defendem um ao outro. Eu falei, não tô nem aí. Como é que um defensor some com as provas contra a prefeitura? Ele mesmo disse para me procurar a corregedoria, ele mesmo disse para me procurar o Ministério Público. Eu tô indo e vindo lá e ninguém me recebe, ninguém me ouve. É claro que isso tem dedo da prefeitura. Que droga nessa cidade, quando a gente fala uma coisa contra a prefeitura, as portas todas se fecham. Bom, gente, foi idas e vindas. Me esculachavam, não me recebiam. É uma coisa assim, uma patifaria dentro dessa cidade. Essa cidade é uma cidade elitista. Eu tô falando como cientista social. Então, assim, eu não estava sendo representada pela Defensoria Pública. Aí, quando foi dia 19 de novembro, para encurtar a situação, ele me deixou, eu fui falar com ele, ele falou assim, a prefeitura está envolvida, você tem que ir na imprensa. Legal, joia, era isso que eu queria fazer desde o começo. Você procura a imprensa e fala que a prefeitura está envolvida nesse caso. Essa mulher essa Maria Aparecida que te roubou, ela só estava te engabelando, te induzindo. E eu falei para o senhor, é isso mesmo. Nisso eu já estava atrás da polícia, né? Fui até o CSUDP. E ali um policial, né? Ele falou, Gidilene, eles são muito cúmplices, esse defensor passou, deve ter ganhado algum dinheiro, com certeza, né? A prefeitura está preocupada tanto com a imagem deles e da empresa Albatroz, que quer todo tempo sufocar essa situação. E o pior de tudo é que agora querem me aposentar por invalidez, sendo que eu não tenho problema, né? Se você tem algum resquício de depressão, alguma coisa, você já é tida como louca. Esse país patife, né? Onde a justiça, quando a mulher tem seu empoderamento, vai dizer que foi assediada, eles querem encobrir. Gente, a situação é essa.
Eu larguei esse defensor até então, esse patife desse senhor, né? Eu tenho provas dentro do WhatsApp das conversas com ele. Ele em nenhum momento me ajudou, auxiliou, não usou nenhum documento que eu mandei. Provas de assédio, tudo relatando para ele. Ele via que era uma situação perigosa. Relatei para ele, olha, fui assaltada com 1 mês e meio, o assediador esteve no meu local de trabalho, no Perseu. Mas o que ele quer aí? Eu falei, então, eu não vi. Quem viu foi as outras pessoas. O que esse cretino quer? Então, assim, desde o início eu tô falando, foi esse assediador, foi essa velha, foi a Francisca que estão nesse golpe. Colocaram uma quadrilha para fazer uma situação contra uma funcionária pública, né? Uma mulher solteira, desse abuso, desse assédio, mais ainda esse crime e esses abusos infames dentro da prefeitura, dizendo que eu tô desequilibrada e não é nada disso, para encobrir um assédio. Então, assim, como cientista social e funcionária pública, eu sei muitos casos, assim, conheço, que quando você desvenda, você denuncia alguma coisa contra a prefeitura, você é perseguido, você é massacrado. Tem casos aqui horripilantes contando para vocês, mas esse caso meu, só jogando no YouTube, jogando na imprensa, para dar deixa para lá, né? Ou que a justiça seja feita. Mas, assim, a justiça nesse país, ela é lenta. Ela só favorece a elite, os poderosos. E daí? Se você não fazer nada... Ah, Giseline, porque você não é uma Gisele Bündchen? Ah, Giseline, porque você não é uma pessoa famosa? Porque se fosse esse caso, já teria resolvido. Ué, e daí, né? Então, relatando para vocês, há diferentes pessoas que te ajudam, te apoiam, mas... você muitas vezes se sente numa ilha, numa prisão, do qual eles querem te colocar. E não vão me colocar. Meu nome é Gisilene, sou cientista social. Se você passou por um caso na Defensoria Pública ou está passando, deixe seu comentário aqui, para nós comentarmos qual é realmente o trabalho, né? Mas defender bandido, eles defendem, nossa, gente, muito bem. Mas a pessoa, o trabalhador, a mulher sendo assediada, violentada, eu não, até agora não vi nenhum caso solucionado. Ok? Até o próximo vídeo.